Já encerramos aí, né, o mês de junho da nossa carteira. Tivemos ontem, sexta-feira, 28 de junho, último dia de pregão do mês, e eu vim aqui hoje para atualizar a minha carteira para vocês com uma excelente notícia que sim, finalmente ali no nosso valor patrimonial batemos os 25k. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o investidor Thiago Bento e aqui eu sigo firme e forte trabalhando com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva, investindo em fundos imobiliários, né? E também em boas ações pagadoras de dividendos. E como eu disse para vocês, hoje eu estou aqui para atualizar a carteira para vocês e finalmente conseguimos bater aí, né, o valor de 25k nos nossos investimentos. Lembrando que em valor aplicado, em valor investido, nós já batemos 25k no mês passado, né? Nós já tínhamos esse valor investido de 25k. Porém, né, com essa queda recente na Bolsa de Valores, nós não tínhamos conseguido ainda bater no valor bruto, né, que nós temos, no que realmente vale o nosso patrimônio, esse valor de 25k. Por isso, então, eu não tinha ainda gravado esse vídeo, né, de 25k. Porém, essa semana tivemos uma boa recuperação da Bolsa de Valores. As nossas ações tiveram uma boa valorização, os fundos imobiliários, né, uma boa parte deles conseguiram recuperar um pouquinho aí das percas que tivemos recentemente, né, em seus valores de cota, ou seja, valorizaram, né, frente ao valor que tinham tido uma forte queda, não voltaram ainda para o patamar que tinha antes, né, nos meses anteriores, mas tiveram uma boa recuperação essa semana e isso nos possibilitou chegar à marca de mais de 25k no nosso valor bruto, ou seja, o valor que realmente vale o nosso patrimônio hoje está acima de 25 mil reais. Então eu quero aqui hoje com vocês trazer a atualização da minha carteira, vamos dar aqui uma passadona geral, ver como é que está os nossos investimentos, o que está valorizando, o que não está valorizando, né, como é que estão as nossas ações, como é que estão nossos fundos imobiliários. Tivemos algumas mudanças importantes na carteira. Recentemente eu vendi algumas ações, né? Eu acabei vendendo as ações da Metalúrgica Gerdau. Trouxe um vídeo aqui para vocês, nós pudemos acompanhar essa mudança juntos. Porém, tiveram outras mudanças na minha carteira, tanto na carteira de ações quanto na carteira de fundos imobiliários e que eu acabei não gravando o vídeo e não trouxe aqui para vocês. Então hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos acompanhar essas mudanças. Então fique até o final, não perca esse vídeo para que você possa entender e saber exatamente o que foi que saiu e se alguma coisa entrou na nossa carteira. Lembrando que lá no início, quando eu trouxe que eu estaria vendendo alguns ativos, a intenção era dar uma enxugada na pulverização da carteira, né? Eu estava com 10 ações na carteira e eu estava com 14 fundos imobiliários. Então eu falei assim, ó, a minha intenção vai ser ficar com 8 ações na carteira e com 12 fundos imobiliários, ou seja, eu tinha a intenção de vender 2 ações da minha carteira, retirar e vender 2 fundos imobiliários, ou seja, retirar 2 fundos imobiliários da minha carteira. Então vamos poder acompanhar e ver se realmente foi isso que aconteceu e se aconteceu, qual foi a empresa, né, qual foi a ação que saiu e qual foi aí o fundo imobiliário também que deixou de fazer parte da minha carteira. Mas não sem antes de você se inscrever no canal e deixar o seu likezão nesse vídeo, para ajudar o nosso engajamento, para ajudar aí o nosso canal. É um canal novo, estamos ainda no início de uma trajetória de sucesso aqui no YouTube, mas eu tenho certeza que num breve período de tempo, logo logo seremos referência. Então para você não custa nada e para mim ajuda demais. Então, primeira coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, não perder os próximos vídeos, que é conteúdo interessante, é conteúdo que agrega, é relevante, é conteúdo que te incentiva a pensar no seu futuro e quem sabe aí também iniciar a sua trajetória de investimento, se você ainda não iniciou nessa trajetória, ou quem sabe aí continuar fazendo bons aportes, boas escolhas e direcionando de forma correta a sua carteira de investimentos. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, comenta aqui, né, nos comentários o que você está achando desse vídeo, o que você está achando desse canal, para que eu possa entender exatamente, né, o que você quer, qual que é o tipo de conteúdo que você quer, o que te agrada, para ir melhorando então aí o nosso engajamento do canal, tá bom, pessoal? Então, se você já se inscreveu, se já deixou o like, vamos então agora conferir na tela do Investidor 10 para que nós possamos saber de que maneira está a nossa carteira. Lembrando que esse mês foi um mês, no geral, foi um mês bem ruim na Bolsa de Valores. Tivemos quedas acentuadas, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. A minha carteira chegou a ficar aí, beirou aí os 5% do negativo, né, a ficar no negativo. Porém, nessa última semana, né, na semana passada, dessa última semana, tivemos uma boa recuperação, tanto das ações, né, tiveram aí uma pequena alta. A maioria das ações da minha carteira hoje já está no positivo, né, já conseguiu recuperar um pouco aí do valor que eu tinha perdido, e os fundos imobiliários também tiveram uma boa recuperação. Não chegamos ainda a estar no preço médio
com a maioria dos fundos imobiliários, porém, uma boa parte deles, né, porque assim, a queda foi muito acentuada, foi uma queda muito grande, né, a gente teve fundos imobiliários na carteira que passou de 10%, né, de estar acima de 10% negativo. Isso para fundo imobiliário é muita coisa. Geralmente esse tipo de queda, né, com o fundo imobiliário acima de 5% ali, acima de 10%, na maioria das vezes é porque está com algum problema, né, o fundo está passando por algum problema, por alguma dificuldade, e por isso essa queda é tão substancial. Não é normal um fundo imobiliário de qualidade, que são os fundos que nós temos na carteira, a grande maioria são fundos de qualidade, né, fundos que são muito bem geridos, fundos com um bom portfólio, que trazem uma carteira segura, né? A maioria é fundo de tijolo, que já infere um pouco mais de segurança, né? Então, assim, não é normal um fundo desse tipo ter, né, durante um mês e meio, 10% de queda. Geralmente, quando isso acontece, é porque o fundo está passando por algum tipo de problema. Porém, né, nós tivemos uma onda de queda meio que geral, né? Os fundos de tijolo tiveram uma queda, assim, muito acentuada. Nós tivemos fundos, como por exemplo, assim, HGLG11, tendo quedas substanciais, né? O que não é normal. A HGLG11 ele é famoso por ser um fundo que oscila pouco, um fundo que traz segurança e um fundo que dificilmente trabalha com seu PVP em 1 ou abaixo de 1, né? Tradicionalmente, o HGLG é um fundo que atua sempre acima do seu PVP. E nesses últimos dias nós podemos ver o HGLG tendo queda aí de mais de R$10 no valor da cota, né? Quedas muito acentuadas, e o HGLG sendo negociado com seu PVP em 1, né? Teve dias do HGLG ser negociado com seu PVP em 0,99, 0,98. Isso não é normal. Então, para vocês verem que realmente foi uma queda muito acentuada, né? E como a minha maior posição da minha carteira é em fundos imobiliários, isso acaba puxando muito para baixo a rentabilidade. Então, chegamos a ficar aí com quase 5% com quase 5% negativo na nossa carteira. Porém, né, como eu disse, nessa última semana a bolsa teve uma boa recuperação, ações se recuperaram, né? Os fundos imobiliários tiveram uma boa recuperação, né? Não chegamos ainda no patamar que tinham antes, né? A maioria dos fundos ainda assim está no negativo, né? Entre fundos de papel, fundos de tijolo e fiagros, a maior parte ainda está no negativo, porém estamos no negativo hoje com uma margem bem menor. Já estamos ali mais próximo do nosso preço médio. Temos ainda alguns fundos imobiliários com uma queda relevante, né? Temos ainda, se eu não me falar em memória, PVBI, algo ali em torno de 10% negativo, né? Temos o fiagro Vigia também, que está com um valor negativo considerável, mas ali a maioria dos fundos já estão tendo uma boa recuperação, tá bom, pessoal? Então vamos agora, né, sem mais delongas, o vídeo não quero que o vídeo fique muito longo, vamos para a tela do Investidor 10, e você vai poder acompanhar comigo de pertinho de que maneira está a nossa carteira e que sim, batemos R$25 mil investidos. O nosso patrimônio hoje está valendo mais de R$25 mil. Vem com a gente. Bem, amigos, já estamos aqui então na tela do Investidor 10. Vamos acompanhar aqui comigo. Você vai acompanhar comigo de pertinho, né, a real situação da minha carteira na data de hoje. Estamos falando de 29 de junho de 2024, tá bom? Então, como podemos ver aqui, ó, o nosso valor aplicado total é um valor de R$25.519,14. E o saldo bruto hoje, pela primeira vez aí, né, acima de 25 mil, está em R$25.111,66. Isso significa uma variação negativa de 1,6%. Aí você pode vir a pergunta, tá, Thiago, mas então você está querendo dizer que a sua carteira está com uma variação negativa, então você está no prejuízo? Não, pessoal, não estou no prejuízo. Por quê? Porque desses R$25.519,14, mais de R$1.000 já são dinheiros que veio de rendimentos, né, de proventos, de dividendos que eu recebi, tanto de ações como de fundos imobiliários, e que nós vamos reinvestindo, certo? Se nós vemos aqui, ó, se nós entrarmos aqui rapidamente na aba de proventos, nós vamos poder ver a seguinte informação, ó, aqui na aba de proventos, né, que é onde fica ali o gráfico dos nossos dividendos, nós podemos ver que aqui, ó, só de dividendos recebidos com essa carteira, eu já recebi mais de R$1.000, ou seja, são R$1.018,33 recebidos, né, só de dividendos. E aonde estão esses R$1.018,33? Está justamente aqui, está no valor aplicado. Por quê? Porque eu recebo esses valores. Como eu não vou usufruir desse patrimônio, né, por enquanto, a minha intenção, essa carteira é uma carteira previdenciária para quando eu me aposentar, então esse valor eu reinvisto ele, né, nos ativos, né, que eu já tenho na carteira, né, para ir aumentando a nossa bola de neve e recebendo cada vez mais dividendos. Então, ou seja, aqueles R$1.000 estão aqui junto nesse valor aplicado. Então, se você for pegar aqui de valor aplicado do meu bolso, que eu tirei do bolso, foi R$24.500 aproximadamente, tá bom? Então, ou seja, já aqui desse valor aplicado já tem mais de R$1.000 aqui que não saiu do meu bolso, que já foi o que essa carteira me rendeu ao longo aí do tempo que eu estou investindo com ela, tá bom? Então, se você for ver, se você for fechar a conta, esse 1,6% de negativo é menor do que o valor que eu já recebi
em dividendos. Então, assim, sim, estamos no positivo. É óbvio que quando essa variação ela ficar ali 0 a 0 ou ela ficar positiva, o nosso ganho passa a ser ainda maior. Mas esse 1,6% negativo não significa que nós estamos no negativo. É necessário você avaliar quanto que você já recebeu de dividendos, né? O que realmente saiu do seu bolso, você colocou ali do seu dinheiro, e o que é dividendos que você já reinvestiu, porque você só recebeu dividendos porque você investiu esse dinheiro na bolsa de valores, né? Então podemos dizer aqui hoje uma variação negativa de 1,6%, né? O que nos dá um saldo bruto, um patrimônio líquido hoje. O meu patrimônio vale R$ 25.111,66, já, né, contando com recebimento de dividendos e reinvestindo esses dividendos, tá bom? Para efeito de proporção, hoje eu estou com 71%, né, 71,6% em fundos imobiliários, o que dá um valor de R$ 17.982,35, e 28,39% da minha carteira está alocada em ações, o que dá um total de R$ 7.129,31. Assim está dividido dessa maneira a minha carteira na data de hoje. Para efeito de patrimônio aqui, né? Podemos dizer que a gente patrimônio, né? O patrimônio vem aumentando mês a mês, isso que é importante, né? A gente está conseguindo aumentar o nosso patrimônio mês a mês, certo? E também estamos conseguindo aumentar o nosso recebimento de dividendos mês a mês. Isso também que é algo extremamente importante. Aqui, pessoal, né? Olhando para a classe de ativos, né? Estamos atualmente com 2 classes de ativos. Lembrando que a reserva de emergência eu optei por retirar da carteira, então ela não está fazendo parte da minha carteira. Temos sim um valor ali aplicado na reserva de emergência, ainda é menos do que eu gostaria, né? Não estou ainda com a minha reserva de emergência no valor que eu gostaria, né? Então todo mês eu venho alocando também um pouquinho na reserva de emergência, um CDB de resgate imediato, né? Rendendo 100% do CDI, o que ainda está um valor interessante, o CDI, né? Porém, eu decidi por não colocar no investidor 10 para não fazer parte da minha carteira. Aqui na minha carteira está só a renda variável, tá? Então aqui é possível observar que das minhas 2 classes de ativos atualmente que eu tenho, que é ações e fundos imobiliários, tá bom? As ações, nós estamos com 2,46 de rentabilidade, né? Ou seja, no positivo, né? Ou seja, as minhas ações hoje se valorizaram 2,46% e os meus fundos imobiliários, né, se desvalorizaram 3,12%, lembrando que essa desvalorização dos fundos imobiliários, né, até semana passada era de 5%, então conseguimos aí uma boa recuperação e isso nos possibilitou, né, bater ali os 25k em valor de patrimônio. E sendo os fundos imobiliários a maior posição da minha carteira, automaticamente ele tem um peso maior na carteira e isso faz, né, com que a minha carteira hoje esteja negativa. Veja, ó, as ações estão puxando para cima, né, 2,46, os fundos imobiliários puxando 3,12 para baixo e aqui o resultado final dá um resultado negativo de 1,6 porque os fundos imobiliários é a maior posição, então eles têm um maior peso na carteira. Então quando os fundos imobiliários estão caindo, ele tem mais força para puxar a carteira para baixo. Quando eles estão se valorizando, eles têm mais força para puxar a carteira para cima, tá bom? Vamos observar aqui então os nossos ativos, as nossas ações, né? Aqui por posição temos Sanepar, né? Minha primeira posição, Itaú, a segunda posição, Taesa, terceira posição, a Copasa é minha quarta posição, Banco do Brasil é a quinta posição, a sexta posição é Caixa Seguridade, a sétima é Transmissão Paulista e por último estamos com a ABB Seguridade. Lembrando que dessas minhas 8 ações, né, hoje estamos com 6 com valorização e 2 estão com desvalorização, sendo essas 2 que estão com desvalorização são as empresas do setor de elétrica, né? Não conseguiram ter uma recuperação muito boa ainda, né, dos seus valores, então tanto a Taesa quanto a Transmissão Paulista está com desvalorização na carteira, sendo a Transmissão Paulista 1,72%, né, no negativo e a Taesa 4,4% no negativo. Porém a Taesa é uma empresa que paga muito dividendo. É um absurdo de dividendo o que a Taesa paga. Então a gente acaba meio que recuperando uma boa parte dessa desvalorização, a gente acaba recuperando com os dividendos. Óbvio que queremos que, né, que esteja no positivo, esteja se valorizando. É muito bom quando estamos com valorização na carteira. Porém, né, a Taesa, por ser uma excelente pagadora de dividendos, a gente acaba recuperando uma boa parte dessa desvalorização, a gente recupera com os dividendos que a Taesa paga, tá bom? Então está assim a nossa carteira de ações. E podemos observar, né, para quem acompanha há mais tempo o meu canal e estava de olho aí na minha carteira, podemos ver que a ação, né, que deixou de fazer parte da minha carteira, do meu portfólio, foi a Klabin, pessoal. Isso mesmo, eu vendi as ações da Klabin, né, vendi com um percentual de lucro bem pouco, bem baixinho, a Klabin, mas eu decidi por tirar a Klabin da minha carteira e decidi ficar por enquanto. A minha carteira é uma carteira previdenciária, é focada em dividendos e a Klabin ela não é uma forte pagadora de dividendos, né? Ela é mais uma empresa ali para a questão de valorização, então eu decidi que nesse momento
a minha carteira sendo previdenciária focadas em dividendos, eu decidi retirar a Klabin e investir em alguma outra empresa que paga um percentual maior, que é segura, né? É uma empresa que traz segurança, está no setor perene, porém paga um pouco mais de dividendos, tá bom, pessoal? Então foi isso que eu decidi fazer com a minha carteira nesse momento. Eu acredito que, conforme for avançando o patrimônio, né, nós estamos conquistando um patrimônio cada vez maior, bem provável que vai sim entrar outras empresas na minha carteira no futuro, mas para este momento eu decidi ficar com empresas de setor perene, que são boas pagadoras de dividendos e que trazem uma maior segurança para a carteira. A minha intenção com essa carteira não é um grande ganho de capital. A intenção dessa carteira é renda passiva, é recebimento de dividendos. Aí você pode se perguntar, mas então por que você não investe apenas em fundos imobiliários que pagam dividendos recorrentes todos os meses? Porque também temos que diversificar. Diversificação traz proteção para a nossa carteira, né? Ou seja, ó, nós podemos ver que se nesse momento a minha carteira fosse 100% alocada em fundos imobiliários, eu estaria com ela no negativo a mais de 3%, se só tivesse fundos. Como eu também tenho ações, nós podemos ver que as ações estão puxando para cima, então essa perca acaba sendo amenizada pelo ganho de capital das ações. Então assim, a diversificação é muito importante. Eu vou continuar alocando uma boa parte dos meus recursos em ações para diversificar, porque ações, apesar de não pagar, né, dividendos todos os meses de forma recorrente, né, não tem uma previsibilidade tão grande, nós sabemos que essas ações são boas pagadoras de dividendos, né, e nós vamos ter um bom percentual aí em recebimento de dividendos e também a possibilidade de uma valorização maior do que a que nós temos em fundos imobiliários. Então, por esse motivo, a Klabin deixou de fazer parte do meu portfólio e eu investi o valor nela, que era de aproximadamente 400 e poucos reais, era menos de 500 reais que eu tinha investido em Klabin, eu vendi e realoquei em outra empresa, tá bom? E aqui, pessoal, olhando para os fundos imobiliários, né, podemos ver que o XPML, né, teve uma queda recente, né, eu aproveitei para comprar mais cotas do XPML, então agora o XPML passou a ser a minha primeira posição em fundos imobiliários. Depois do XPML nós temos o RZTR11, depois a terceira posição MCCI 11, depois vem um VISC 11, seguido do XPLG 11, né? Depois o GGRC 11, depois o Fiagro KNCA 11, depois eu tenho o HGLG 11, seguido do HGBS 11, né? Fundo de shoppings, depois um outro Fiagro, o VGIA 11, né? Um Fiagro base 10, depois o KNCR 11, um fundo de papel, depois tem o nosso fundo de fundos, né? Que é o nosso fundo de troco, que é o XPSF 11, e por último a minha última posição atualmente é o PVB 11, que é um fundo de lajes corporativas, pessoal. E aqui no fundos imobiliários, né, podemos ver que a desvalorização é bem maior. Atualmente, dos 13 ativos, nós temos 2 com valorização, né, que é o KNCR 11, que está com 3,7% de valorização. Nós temos também o XPML 11, né, que é lá o primeiro, né, que teve uma boa recuperação essa semana. Ele está aí com 0,17, podemos considerar praticamente no 0 a 0, e tem o HGLG, que também deu uma boa recuperada essa semana, né, e que chegou aqui também no seu 0 a 0, né, então assim, ou seja, tivemos uma boa recuperação dos nossos fundos imobiliários. Alguns, né, já deixou de estar desvalorizado, né, estamos ali praticamente no nosso preço médio, porém a maioria ainda está com alguma desvalorização. Algumas são pequenas, né, podemos ver aqui, por exemplo, o KNCA 11 é 1% de desvalorização, o MCCI 11 também não chega a 2% de desvalorização. As maiores desvalorização da nossa carteira atualmente é o PVB 11, né, e o VGIA 11 também, né, quase ali 8%. Deixa eu ordenar aqui por variação, para a gente poder... Não, aqui está por saldo, eu cliquei no saldo. Deixa eu clicar aqui na variação, que aí nós vamos poder ver, né, por variação. Ó, aqui, ó, ele ordenou por variação, né, da maior para menor. Ou seja, o nosso ativo com mais perca atualmente em valorização é o PVBI 11, né? Está com mais de 10%, chegou a ser 13%, né? Ele deu uma recuperadinha ali e agora está em 10% de desvalorização, 10,15%, seguido do VGIA 11, que está com 7,98%. Depois é o XPLG, né? Que teve também uma boa queda recentemente, está ali com 6,57% de desvalorização. Depois do XPLG, o HGBS 11, com menos 4,44%. Temos o RZTR 11, que também recuperou bem, mas ainda está com 4% de desvalorização. Depois o VISC 11 também deu uma recuperadinha, mas ainda está com 3,51% de desvalorização. Depois o GGRC com 2,66%. Temos o XPSF atualmente com 2,59% no negativo. O MCCI 11, né, já está ali abaixo de 1%, né, no negativo, 1,56%. E o KNCA, um Fiagro também, que deu uma boa recuperada essa semana, né, no seu preço de cota, está apenas ali em 1,31% no negativo. Aí depois já temos que não estão negativo mais, que é o HGLG 11, né, já voltou ali para o meu preço médio,
né, 0,01, eu considero no 0 a 0. Tem o XPML, que também deu uma boa recuperada, voltou para o preço médio, 0,17 positivo. E o único que está com uma valorização, né, que podemos considerar uma valorização, que é o KNCR, um excelente fundo de papel, né, que não perdeu valor, mesmo com essa queda da bolsa, mesmo com essa queda dos seus imobiliários. O KNCR praticamente não perdeu valor, muito pelo contrário, em alguns momentos ele até subiu, né, o valor da sua cota, e ele está hoje com uma valorização, chegou aí a R$106 o valor da cota, está com uma valorização de 3,72%. Bom, meus amigos, bom investidores, então é dessa maneira que ficou, né, a minha carteira no mês de junho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que isso incentive você aí também de alguma forma a estar investindo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Papai do Céu abençoe muito a sua vida, abençoe os seus investimentos e falou, valeu!